E aí, mochileiros, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje num lugar muito diferente para fazer esse podcast mais do que especial. Agradecer imensamente à Padaria Santa Rosália que nos liberou esse espaço para a gente poder fazer este programa de hoje. E ó, o programa tá incrível. E a nossa convidada, é claro, é minha amiga. Ela já esteve comigo em vários projetos. Eu queria primeiro dar bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, Ana Cláudia Cury. Tudo bem? Tudo bem, João? Olá, tudo bem com todos vocês e também aqui na Padaria Santa Rosália. É uma honra estar aqui com você, João, primeiramente porque você acompanha há muito tempo sua carreira, um profissional que eu admiro e também um amigo maravilhoso que dá para contar no dedo, assim, que eu considero demais. Então, obrigada por esse convite. Bom, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho, Aninha, da sua carreira, de como que você começou a se interessar por televisão, rádio. Conta pra gente. Desde pequena, João, desde criança mesmo, eu sempre gostava de ouvir rádio. Até fui uma menina muito diferente. Enquanto as outras meninas gostavam de ficar brincando de casinha de boneca, eu ficava lá ouvindo rádio, tentando conseguir linha no meu tempo, ó. Consegui linha no telefone lá para tentar falar com o locutor, para poder falar no ar, porque o que eu mais gostava, assim, a minha paixão era falar no ar, conseguir linha para poder conversar com o locutor nas rádios. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade, né? E até naquela época, desde criança, quando as minhas amigas iam brincar em casa, ficavam bravas comigo, reclamavam para minha mãe, falou: ô, dona Ivania, a Ana Cláudia quer brincar com a gente, só quer ficar lá no telefone para tentar falar no rádio. Então essa minha paixão começou no rádio desde criança. E comecei a participar. Falar no rádio, adorava falar em programas de rádio. Depois, em 2010, eu comecei com você que me abriu as portas para a TV, para a televisão, para ter essa experiência toda com TV, com câmera, entrevista e tal. Então, eu devo muito a você, sou você eternamente grata, né, com esse convite. Foi no Animania, em 2010, quando nós fizemos, acho que 33 programas ao vivo, 1h30 ao vivo. Foi uma grande experiência para mim. Sobre um programa sobre bichos de estimação, né? Adorar até hoje, minha paixão bichos de estimação. E a partir daí eu recebi um convite, né, para trabalhar na TV Com. E aí eu fiquei por 4 anos no Cruzeirinho na TV, apresentando artistas da cidade, as crianças. Eu gravei em várias escolas de Sorocaba e Votorantins, municipais, estaduais, particulares. Foi uma experiência incrível também. E a partir daí eu tive várias participações também em canais de TV fechada, fiz inúmeras entrevistas, reportagens. Daí me surgiram outros convites para participar, para gravar, ser apresentadora carro-chefe, né, do programa Roteiro Tour Brasil, que também foi muito bacana. Eu gravei em inúmeros hotéis fazenda da região. E foi tudo muito incrível mesmo. Só tenho a agradecer essa trajetória toda, né? E continuo. Depois voltei para o rádio, com meus programas de entrevista. Até eu comentei com o João agora, antes da gente começar a gravar, que é muito mais fácil entrevistar do que ser entrevistada, né? Assim, essa experiência de ser entrevistada. Então, entrevistar é muito mais fácil do que ser entrevistada. Bom, vamos começar falando da rádio. E eu queria saber... E, aliás, eu queria que você me contasse, né? Quando você começou na rádio, quais os desafios que você teve que enfrentar? Sim, comecei na Rádio Cacique, né? Eu começava a gravar boletins de dicas de final de semana, né? Até eu tive um namorado na época, o saudoso, hoje falecido, Valentim dos Santos, que eu sou eternamente grata a ele também. Ele que me iniciou no rádio, né? Na Rádio Cacique. Até eu falo, hoje é a Rádio Nativa, né? Que trocou o nome agora, mudou tudo. Mas eu comecei na Rádio Cacique, foi a minha grande escola para o rádio. E eu comecei com radiojornalismo, direto. Até hoje eu gosto muito mais do radiojornalismo do que ser locutora animadora. Eu gosto mais de apresentar jornal, falar notícia, dicas, boletins, flashes. E daí eu tive essa vertente. Comecei lá na Rádio Cacique, daí eu tive participação, tive um programa também na Rádio Nova Tropical. Depois eu fui para 365, com programas todos de entrevistas. Na Nova Tropical eu apresentava a música e também tinha um espaço para entrevista, porque entrevista não pode faltar. E também eu fiz participação também de alguns comentários esportivos também, que até que se eu entendesse bem de futebol, que eu não entendo, eu só sei quando a pênalti marca gol, só isso que eu entendo. Inclusive, sou uma
uma corintiana e são bentista, fanática, adoro Corinthians e o São Bento, eu queria ser locutora esportiva, porque eu tenho uma facilidade, porque eu também gravei radionovela, João. Eu tive uma passagem também na Rádio Clube, era CBN Clube. E na época tinha o Sidney Carbone, que me convidou também. Eu sempre me apaixonei rádio. Adoro TV, mas rádio é minha paixão, né? E eu gravava radionovela. Até ele me chamava de Fórmula 1. Ah, não é uma Fórmula 1. Porque eu tenho facilidade para falar muito rápido. Daí já vou explicar o porquê que eu falo muito rápido, que eu descobri também por quê. Ele me chamava de Fórmula 1. E então, se eu entendesse bem de futebol, meu sonho ainda, quem sabe, né, ser locutora esportiva, porque eu gosto de esporte, principalmente futebol, assim, Corinthians e São Bento, e eu fazia alguns comentários esportivos também, boletins esportivos. Então, ainda fica aí, é um plano aí que eu tenho, não sei, vamos ver. Eu acho que no começo eu queria muito aprender a operar, ser técnica, eu não sabia mexer na mesa. Então, era meu sonho, eu ficava encantada com todo isso da rádio, né? Meu sonho, tanto que eu fiquei durante anos só gravando e apresentando, assim, mas eu não sabia mexer na mesa. Acho que o grande desafio era esse, que eu tinha um pouquinho de medo. Ai, será que eu vou aprender a mexer em todos aqueles botões, aquela coisa toda? E foi aí, quando eu entrei na 365, que o meu querido Pichoxó, está em São Paulo agora, um beijo pro Pichoxó, para a Rosana também, a esposa dele, que me ensinou a mexer. Mas, não, antes disso, olha só, antes disso eu aprendi na Nova Tropical. O Ed também me ensinou a mexer na mesa. Então, acho que eu tinha um medinho acho que era um desafio. É um desafio, será que eu vou conseguir mexer naquela mesa de som? E hoje, tranquilo, e até fico encantada. Até em ser DJ estou pensando, porque eu apresentei lá um show, vi a mesa do Vlad Mancini no evento que eu apresentei da noite do Flashback, vi a mesa de DJ também, que era a primeira vez que eu estava vendo, fiquei encantada. Então eu tenho muita atração assim por essa parte também técnica. Eu nasci realmente para comunicação, rádio, tudo isso, adoro. Como é que você vê, Aninha, a diversidade na rádio hoje? Sabe? Você acha que hoje em dia as mulheres também têm seu valor dentro da rádio ou prevalece a voz masculina? Sim, eu gostaria de falar assim que a gente está numa situação totalmente igualitária, mas ainda eu vejo que não. Ainda a voz masculina é predominante ainda, né? Pelo menos que a gente percebe, né? A voz masculina. Mas eu gostaria que o nosso campo totalmente fosse mais assim, igual, né? Que nós mulheres também que a gente tenha mais chance em todos os campos, não só na área da comunicação, mas em todas as áreas, né? Que a gente está lutando por esse espaço ainda, João. Ainda, infelizmente, há aquela preferência, um preconceito, mas a gente está lutando. Eu sou uma dessas, assim, que luta pelos nossos direitos, pelos nossos espaços. Eu sei que você é uma pessoa muito organizada, eu lembro muito bem na época do Sorocaba ao Vivo, mas como é que você prepara, Ana, o seu programa de rádio? Sim, isso assim, tudo que eu faço, eu gosto sempre de colocar bem a minha cara, sabe? Os meus gostos, assim, eu gosto de levar sempre, assim, informação, conteúdos, assim, interessantes, enriquecidos para os ouvintes ou até para os telespectadores, na época que eu estava no Cruzeirinho, né? Geralmente, gosto de pessoas interessantes, eu gosto de tudo que é interessante, que vai acrescentar alguma coisa para quem está ouvindo. Eu não gosto de colocar uma coisa assim que a pessoa está ouvindo, uma coisa trivial que você não vai aprender. Então, todas as pessoas que eu entrevistei até aqui, perdão, ó, garganta, foram pessoas assim que eu tive muita honra em entrevistar, porque sempre passaram alguma coisa para quem está ouvindo. Eu sempre gosto de passar conteúdo, que a pessoa ouça a entrevista. Nossa, que legal, é isso? Acha alguma coisa interessante, curiosa, que aprenda com o meu entrevistado, com o que eu estou apresentando. É assim que eu preparo tudo o que eu faço. E conta uma coisa para mim, como é que você vê o feedback dos clientes ou dos ouvintes que estão te ouvindo na rádio? Como é que você se sente? Eu fico muito, muito feliz, assim, porque eu tenho fã até hoje, gente. Faz 11 anos que eu parei de apresentar o Cruzeirinho, eu tenho fã até hoje. Até hoje no Facebook tem pessoa que fala para mim que Ana, volta para a TV, volta para o rádio. Patrocinadores
que se tornaram meus amigos, que eu tenho amizade, que a gente virou amigo. Então, tudo, graças a Deus, assim, é um feedback positivo. Claro que a gente não agrada todo mundo, né? Com certeza. Mas só que eu não me importo com isso. Eu me importo em ser eu mesma, em ter a minha essência. Quem gostar de mim gosta, quem não gostar de mim não gosta. Também eu não me preocupo com isso. O importante é que eu sou eu mesma e quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. É pronto. Eu tô assim totalmente desencanada de opiniões, mas todo esse feedback até hoje eu só tenho a agradecer aos meus fãs. Vou falar meus fãs, as pessoas que me acompanham. E graças ao João também. Comecei com o João, né, na TV. O Ibrahim Ramos também, que eu não posso esquecer de falar, que me deu uma grande força, que também me impulsionou para começar na TV Com. Tem tanta pessoa que eu tenho que agradecer pelo que eu sou hoje. E, enfim, só feedback positivo, João. Eu gosto muito, eu gosto muito. Como que você entende com relação à tendência no mercado? O que você acha que a rádio hoje, o que era antigamente, o que a rádio hoje é, sabe? O que mudou? Quais são essas tendências? Mudou, infelizmente. Até eu digo que a melhor época que a gente passou foi anos 80, anos 90. Eu sou dos anos... eu sou da época dos anos geração 80, 90 e tal. Eu já tenho um gosto mais diferenciado. Por mim, assim, eu já tenho um gosto musical que por mim só tocaríamos pop, rock, jazz, blues, new age, essa coisa toda. Mas o que o povo gosta mesmo parece que é uma coisa mais assim ampla. É o sertanejo que vigora. O funk, vou ser sincera, eu não ouço, não gosto. Até minha filha, ela já cresceu nessa doutrinação de não curtir funk, porque não tem nada a acrescentar. Eu gosto de coisa que seja uma coisa cultural, bonita, bacana. Não estou falando que o sertanejo não é. Eu gosto de sertanejo raiz, mas tem alguns que realmente eu não consigo ouvir. Então essa tendência mais, eu acho que é mais pro sertanejo funk mesmo. Povão, tem cantor aí que eu vi ser anunciado que eu nunca vi falar. E tá fazendo sucesso, gente, porque eu não acompanho mesmo, realmente. Eu sou super fiel aos meus estilos, né? Que sou totalmente roqueira desde criança. Meu gosto musical mesmo mais é o rock and roll. E jazz, blues, adoro um blues. Então, se dependesse de mim, seria totalmente diferente que o povo tá acostumado a ouvir. Já aconteceu algum momento inusitado, alguma situação de emergência na rádio que você teve que se virar naquele momento, de repente com um convidado que não foi, enfim. Já aconteceu isso? Nossa, já aconteceu muito, João do céu. Às vezes estava no dia, na hora, para gravar, para começar o programa, e o convidado, Aninha, não vou poder chegar, aconteceu um imprevisto. Meu Deus, e agora? Daqui que a gente tem que socorrer? Com os amigos, né? Tipo, fulano, você pode vir aqui fazer uma entrevista agora rapidinho, me salvar? Aconteceu isso? Desculpa, tá convidando assim de imprevisto. Então, acontece muito isso. Então, a gente tem que se recorrer a pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que pode contar. Então, graças a Deus, eu tenho essas pessoas. Sempre tive e tenho só a agradecer. Qual que é a sua opinião sobre o futuro da rádio? A gente sabe que tem a tecnologia tá aí, ontem mesmo a Apple lançou o óculos de realidade, as coisas vão mudar. Mas como é que você vê a rádio nisso? Você acha que a rádio vai acabar algum dia? Ou você vê que a rádio hoje está entrando num outro patamar e consegue se adequar a essa tecnologia? O futuro eu acho que cada vez, não sei se vai ter futuro. Porque, como você mesmo falou, essa história toda, que nem principalmente as rádios AM, tá acabando, acabou praticamente, ninguém mais ouve rádio. Mas época digital, rádio web, acho que tá tomando toda a conta. A gente tem que acompanhar esse avanço todo tecnológico. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar sofrendo essas transformações, né? Tem que se adaptar, tem que se adaptar. Como houve no caso do avanço até dos aparelhos, estúdio. Imagina, antigamente era picape que o locutor usava com disco para colocar, cartucheira, gente. Então a gente tem que estar acompanhando o tempo que hoje vai estar acabando, vai estar avançando, né? Avançando tudo. Agora vamos falar de televisão, vamos falar primeiro que eu lembro que você tinha um programa infantil, né, Aninha? E eu queria saber como é que foi que você começou na televisão, seja ela para TV convencional ou pela internet?
Meu Deus do céu, uma coisa que eu sempre sonhava, né? Eu queria e aconteceu. A gente estava no evento, estava com o João, o pai dele, o seu Gentil, que saudoso, tá lá no céu. E, inclusive, a gente sempre comemorava o aniversário junto, né? A gente nasceu no mesmo dia, 24 de setembro, mas enfim, detalhe. Daí a gente estava conversando, né? E o João, o pai dele, o seu Gentil, falando que se a Aninha apresentasse um programa lá com o João, né? Eu falei, nossa, que legal. Aqui recebi aquele convite primeiramente com o João. Então, o João que eu falo que é meu mentor, meu tudo, assim, que me abriu as portas para o que eu sou hoje também, Ana Cláudia Cury, que toda essa experiência que eu tenho foi através com o convite que eu recebi do João Fagundes, né? E dessa conversa que ele teve. E comecei lá no Animania, no Sorocaba ao vivo na época. Acho que depois mudou para ir ao vivo. Sorocaba ao vivo. Comecei a apresentar, ainda eu sou desenhista de histórias em quadrinhos autodidata, eu criei uma turma de personagens, o gato Jeffrey, até levei o meu Jeffrey junto no programa, começou aí. Depois fui para a TV Com, apresentei outros programas, Roteiro do Brasil, que gravava em hotéis fazenda, que era uma delícia, eu passava o final de semana trabalhando e gravando no hotel, me divertindo, né, conhecendo várias situações. É tudo maravilhoso, a TV foi assim... Uma experiência muito bacana para mim, inúmeras entrevistas, reportagens, shows, enfim, foi tudo maravilhoso. Eu sei que você agora é mãe, mas antes, vamos falar antes, você lembra de algum momento marcante no seu programa de TV ou de via web, que nem era o Animania? Você lembra de algum momento marcante para contar? Marcante na televisão? No primeiro ano do Cruzeirinho na TV, eu gravei ao vivo, foi lá no Monteiro Lobato, com toda a criançada lá da escola. A gente fez uma festa e recebia artistas, inclusive, agora não lembro, vários artistas, várias pessoas queridas, fizemos um show super bacana. E foi o primeiro ano do Cruzeirinho na TV, que eu estava um ano apresentando lá. E também com o João, no Animania, vários momentos lindos nos quadros que eu tinha. Eu tinha um quadro assim, Me Leva para Casa, né? Que eu levava animais para adoção e eles eram adotados. Foram um quadro maravilhoso que eu amava no programa também. Depois apresentava Noites de Espetáculo, que eu sempre amei apresentar as bandas, dar valor para os nossos músicos aqui da cidade e da região. E entrevistava, e pessoas interessantes. João, muitos momentos importantes que eu tive, assim, muitas entrevistas importantes. E a minha pergunta, claro, como eu falei, que você é mãe agora, eu queria saber como é que foi para você se tornar mãe. Você sempre esteve rodeada de crianças nos programas e tudo mais. Como que é ser mãe para você? Como é que ter uma filha? Puxa vida, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, foi meu sonho materializado, o que eu mais queria, principalmente para mim e para os meus pais. Porque eu queria muito dar um netinho ou netinha para os meus pais, e eu queria ser mãe. Falei, eu quero ter uma continuidade, eu quero deixar aqui uma essência minha, né? E uma continuidade, claro que ela vai ser, não vai ser igual a mim, mas eu respeito o que ela quiser ser e tal. Mas eu queria muito ser mãe, João. E daí, com 37 anos, eu fui mãe, eu estava na época da TV Com, e foi até muito engraçado. Uma apresentadora infantil apresentando o programa Aquele Barrigão, uma apresentadora grávida. Eu apresentei o programa Cruzeirinho na TV, eu fui apresentadora até enquanto pude, até para ter a Alicia, né? E a Alicia é meu sonho realizado, eu queria muito, eu não tinha preferência menino ou menina. Até hoje, se eu pudesse ter, eu queria ter um menininho para se chamar Hector, acho o nome lindo Hector, enfim, não posso ter, mas enfim, como eu viajo, né, eu sou assim, não reparem, eu sou assim mesmo, gente. Então, e eu sou muito feliz de ter mãe. A Alice é minha joia preciosa, é meu maior motivo, é o ar que eu respiro, ela é tudo para mim, ainda bem que ela não é convencida, ela é na dela, porque se ela fosse ser uma filha convencida, ela sabe que ela tem uma mãe que é totalmente apaixonada por ela. Então, filhinha, Alice, a mamãe te ama muito e você é minha vida. E agradeço a Deus por ter a Alicia. Quem são suas inspirações, tanto na rádio como na TV? Conta pra mim. Eu posso dizer que junta um pouquinho rádio e TV. Eu gosto muito, eu aprecio demais a Sandra Nemberg, o jeito que ela fala, aquela voz totalmente modulada, aquele timbre maravilhoso que ela tem. E a Renata Vasconcelos, as duas têm um timbre assim de voz, uma postura totalmente elegante.
são muito inteligentes, assim. Então essas duas, para mim, eu me inspiro muito, principalmente aquele tom de voz, assim, mais aveludado, não é estridente. Até, inclusive, as cantoras que eu gosto, tirando a Kate Bush, que eu adoro, ela tem aquela voz toda ardidinha, mas esses são a Kate Bush. Mas eu gosto de cantoras com aquela voz mais grave. Por exemplo, a minha diva é a Cher. A minha diva é a Cher. Então eu falo todo dia, eu falo assim, hoje eu acordei Cher, toda diva, né? Porque a Cher, pra mim, eu sou fã da... Ó, gente, eu vou falar, eu tenho 47 anos, tá? Eu sou fã da Cher desde os 12 anos de idade. Cresci vendo essa mulher. Então ela me inspira muito, sabe? Todo esse brilho que ela tem. A voz da Cher é super grave, linda, poderosa. Então são essas três, assim, que mais me impulsionam, assim. E tem a Cia também, que recentemente... Faz uns 4 anos, 5 anos que eu descobri também que depois da Cher é minha cantora favorita também. Descobri que ela também é protetora dos animais, tal, adoro. Então ela também me inspira muito, a Cia também. Então são elas. Queria que você desse uma dica para quem está começando, seja na rádio ou seja na televisão. Que dica você daria? Primeiramente, acredita em você, deixe insegurança de lado. Sabe, quando eu era pequenininha, eu gostava muito de pegar o microfone. Até meu pai fez um microfone para mim de madeira, que eu tenho guardado até hoje, que meu pai fez. Eu ficava em frente ao espelho, botava um monte de bichinho de pelúcia. E é assim que a gente faz enquanto que todo mundo é bichinho de pelúcia, assim, sabe? Seja você. Então, eu só usava desde criança. Não liga para insegurança. Não tem que ter, não seja tímido. Para televisão e rádio, você não pode ser tímido, gente. Nada de falar, acredita em você, porque você tem poder, todo mundo tem poder. Fala assim, se fulano pode, por que eu não posso? Sabe? Então, primeira coisa, ter autoconfiança, não ser tímido, claro, não ser invasivo também, né? Estudar muito, estudar, se atualizar, procurar pessoas, assim, de sucesso para se espelhar, tá? Pessoas de bons exemplos. E o principal de tudo é acreditar no teu sonho, acreditar que você pode, que você consegue. E nunca desistir. Se você quer ir para a TV, para a rádio, vai, que é um mundo maravilhoso. Tem desafio? Tem. Tem pessoa que quer puxar seu tapete? Tem. Tem pessoa com ciúme? Tem. Mas deixa para lá, sabe? Deixa e, faz a história do sapinho surdo, que venceu a corrida, todo mundo falava que ele ia perder, todo mundo desistiu da corrida, só um ganhou, foram ver, ele era surdo. Seja surdo para essas pessoas, tá? Que você vai ter muito sucesso, vai ter seu brilho e acredita em você. Qual foi o convidado que mais te surpreendeu em algum programa que você fez? Tem algum na memória que você lembra, assim, que você queira contar? Eu não vou citar nomes, né? Mas, sabe aquele entrevistado? Porque assim, a gente que é entrevistador, a gente adora a pessoa que fale. Acho que o João tá adorando me entrevistar, porque eu falo pra caramba, adoro falar. Minha mente trabalha muito rápido, assim. Eu gosto muito, muito, muito do que eu tô vendo. Inclusive, tô super feliz de estar aqui no podcast Mochilinha Podcast. Amei. Então, é aquele entrevistado assim que você convida a falar, nossa, vai dar um super de um programa, uma entrevista. Chega lá, a pessoa não fala, gente, dá resposta fechada, porque às vezes da resposta você tira a pergunta. Esse é o lance do entrevistador, gente. Uma dica também. Eu adoro pessoa que conversa, porque da conversa você fica atento e faz pergunta. Ai, João, passei cada apuro. Gente, e não rendia. Eu tinha 1 hora de programa, né? Eu tinha que me tornar aquela entrevista interessante, porque tudo envolve audiência, patrocínio e tal. E a pessoa não falava. Então, não foi apenas uma vez, foram várias vezes. Tanto no rádio e na TV também, a pessoa ficava quietinha, paradinha, não tinha expressão. Então, a gente tinha que estar cavocando pergunta para a pessoa estar se soltando um pouquinho para falar. Então, a gente passa muito apuro com pessoa assim, com entrevistado assim, viu, João? Então, eu passei muito disso, muito mesmo. Como você faz para ter a sua vida pessoal e a vida profissional? Como é que você consegue esse equilíbrio? Sim, então. Eu sinto assim, às vezes eu senti muita culpa. Acho que muita mãe que está me assistindo agora, que é profissional e que tem que deixar o filho, que é muito mais mãe até do que profissional. Às vezes, assim, até no entanto que eu parei com o Cruzeirinho, porque eu não conseguia ficar longe dela. Até o Cruzeirinho acabou por causa disso. Eu estava amamentando ela e eu tinha acabado a licença maternidade. E eu falei, na época eu estava casada, né, tudo. E peguei e falei, olha, eu não consigo mais trabalhar e ficar longe da minha filha. Até no tanto que fiquei anos sem estar na televisão para poder, fiquei uns 4 anos sem voltar para a TV. Por causa da Alicia, porque eu queria estar com ela, porque eu sou muito mãe, eu sou
puxei, eu tenho exemplo da minha mãe. Minha mãe é super protetora. Minha mãe até hoje, mamãe é super protetora. Eu tenho um pouco isso dela. Então eu sentia um pouco assim, de culpa de largar a Alicia para ir trabalhar. Então, com o Cruzeirinho aconteceu isso. Mas só que daí aconteceu, eu recebi o convite do meu querido Marcos Santana, obrigada, Marcos, para apresentar o roteiro Tour Brasil, que eu podia levar a Alicia junto comigo nas viagens. Então, e a minha família toda, minha família ia, minha mãe ia, meu ex-marido ia, ficava com ela e eu gravava, daí eu ficava um pouco mais assim. E eu fui toda assim, sempre conciliando, até no entanto que eu trabalho hoje em casa, né? Eu faço várias coisas, sou terapeuta, agora tenho ateliê de costura também, e eu tenho em casa para poder conciliar com a Alicia. Mas ainda tenho meus eventos que eu gravo, sou mestre de cerimônia, eu apresento, enfim. Mas eu sempre fico aquela coisa assim de estar muito ligada à Alicia. Eu sou muito apegada à minha filha. Então, eu sempre fiquei com um pouquinho aquela coisa, ai meu Deus, a Alicia, eu não queria deixar ela sozinha. Eu sou uma mãe assim. Tem mãe que... eu já vi mulheres que é muito mais trabalho do que família. Pensa mais no trabalho do que... Mas eu já não. Se eu pudesse ficar só com a Alicia, eu trazer ela sempre comigo, eu gostaria. Mas eu sei que filho não é pra gente. A gente cria filho pro mundo, né? Isso que eu tô também entendendo. Aninha, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Foi muito bacana receber você aqui. Claro que você sempre vai estar nos meus projetos. A gente vai estar com grandes novidades em breve e você vai estar com a gente. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter tido um tempinho para estar com a gente, viu? Muito obrigado. João, eu que agradeço, mas que pena, para mim o papo só estava no começo, tem tanto ainda para a gente falar. Agradeço muito o seu convite, desejo para você muito sucesso, porque você é uma pessoa que tem uma luz maravilhosa, eu acredito demais em você assim, também se começar a falar do João aqui, o programa tem que fazer um podcast só para falar do João, tá? Então, João, minha gratidão infinita para você e sempre conte comigo, com certeza. Obrigada. Obrigada a todos também que me assistiram aqui o podcast. Espero ter passado alguma coisa boa, né? Se eu passei assim um pouquinho, eu já fico muito feliz. E minha gratidão imensa a todos vocês. E estou muito feliz de estar aqui. E também, só falar um detalhezinho, João, que eu falei lá no começo da entrevista, um assunto muito importante. Agora, só um recadinho. Em 2020, eu recebi o diagnóstico que eu tenho TDAH, ou seja, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tenho o nível 1, 2 e 3, ou seja, desatento, o hiperativo e o 3, que é o combinado, que no caso seria... É o meu tipo. Então, quanto mais cedo você descobrir o seu diagnóstico e começar o seu acompanhamento médico, o seu tratamento e saber que você, para você se autoconhecer, para você saber, não sentir culpa de tanta coisa que aconteceu na sua vida pelo fato desse transtorno, é melhor, tá? E dizer assim também para todo mundo respeitar as nossas diferenças, porque todos somos iguais, tá bom? Então, fica aí o meu recadinho. É isso aí, ó. E você que tá acompanhando o nosso Mochilinha Podcast, semana que vem tem mais. A gente volta com mais programas ao vivo. Então, é claro, não saia daí nunca, viu? Valeu, é nóis. Fui!